Sejam bem-vindos a mais um Formando Consciência. Eu me chamo Thiago Airola e imagino que, assim como eu, você já deve ter ouvido no final de alguma propaganda de medicamento falando bem rápido. Esse medicamento é contraindicado em casos suspeitos de dengue. Pois é, às vezes a gente fica com isso gravado na memória, mas a gente não consegue, no momento de ter que fazer uma decisão de qual medicamento utilizar, lembrar quais são esses medicamentos. Então a ideia desse vídeo aqui, nesse momento em que a gente tem um aumento do número de casos de dengue, é mostrar basicamente por que esses medicamentos são contraindicados e quais são eles para que você possa fazer boas escolhas, seja você prescritor, profissional da área da saúde ou usuário de medicamento ou usuário de medicamento no caso, né? Certo? Antes de começar, então, eu gostaria apenas de dar uma contextualizada, porque tem algumas informações que são bem importantes e vão ajudar a esclarecer por que esses medicamentos são perigosos no caso da dengue. Iniciando, então, destacando aqui alguns detalhes desse artigo, que fala que 80% das infecções primárias de dengue não apresentam sintomas, ou seja, a tendência é que algumas vezes a gente passe por uma infecção de dengue e tenha sintomas muito brandos, uma primeira infecção no caso, né? Tenha sintomas muito brandos ou sequer manifeste sinais e sintomas. Isso é bom, por um lado, mas muito preocupante, por outro, porque quando a gente vai olhar para a incidência de casos graves de dengue, grande parte desses casos acontece, por exemplo, entre bebês e entre pessoas que têm uma segunda infecção. E isso acontece pelo seguinte, basicamente, quando a gente tem a primeira vez contato com o vírus, e eu peço para que olhe para esse quadrinho aqui em cima, a gente tem uma infecção que é chamada de primária. Essa infecção primária acontece quando você tem contato com o vírus, obviamente, pela primeira vez. O nosso corpo, então, desenvolve uma série de respostas de defesa, e dentre essas respostas de defesa, a gente tem uma parte dela que se chama de resposta adaptativa. É quando a gente desenvolve células que vão atacar diretamente ou que vão produzir anticorpos para combater aquela infecção especificamente. É uma resposta feita sob medida. Uma vez que aquele agente é eliminado do corpo, a gente ganha a batalha, essa resposta não some do nada. Algumas dessas células são chamadas de células de memória. Elas ficam armazenadas para quando o corpo for se deparar com esse desafio novamente, a gente não tem que montar toda uma resposta novamente. Essa resposta já está previamente montada, então acaba sendo muito mais rápido. Por isso que a tendência é que quando você tem acesso, por exemplo, a um agente infectante, podemos dizer assim, esse agente infectante, esse agente intruso, né, no nosso corpo, a primeira vez que a gente tem acesso, a gente fica um pouco pior assim, né? E depois, quando tem acesso novamente, a resposta do corpo é muito mais rápida. Ou sequer você manifesta sinais e sintomas. Isso ficou bem claro, por exemplo, na experiência que a gente teve com o Covid, né? E essa é a base, por exemplo, que fundamenta o uso das vacinas. As vacinas, seja ela por um antígeno, seja ela por um vírus atenuado, seja ela por um RNA recombinante, a estratégia principal é submete o seu corpo a uma ameaça, mas que é uma ameaça, digamos, controlada. Você está tendo acesso a uma parte daquele vírus, ou aquele vírus mais atenuado, ele não vai ter a ação dele, ou então um componente desse vírus que é importante para poder gerar ali a proteína que vai ser reconhecida pelo corpo. O corpo monta a defesa, responde àquela vacina, responde àquele imunizante, e depois, quando o corpo tiver de contato de fato com o vírus, o corpo já tem uma resposta armazenada. Então a resposta acaba sendo muito mais rápida, muito mais eficaz e a gente não adoece. Esse foi o princípio do Covid, esse é o princípio, por exemplo, da vacina da dengue ou de um contato com uma primeira variante da dengue. O que ocorre é que a dengue tem 4 variantes. Então, assim como nós também vimos no Covid, né? E às vezes você tinha contato com uma outra variante, às vezes era um pouco mais grave a situação. Com uma dengue, a coisa é semelhante. Por quê? Como eu disse, a resposta dos anticorpos ela é feita sob medida para aquele vírus, né, para aquela variante. E aí, se você tem um contato, que aí vem, por exemplo, a infecção secundária, né? Vou mostrar para vocês no quadrinho aqui de novo. Vem a infecção secundária, e essa infecção secundária acontece de forma homotípica, ou seja, com a mesma variante que você se infectou da primeira vez,
a resposta está pronta, montada, o corpo acaba respondendo de maneira muito eficaz e o resultado final é a eliminação do vírus. Só que se essa reinfecção for heterotípica, ou seja, for por uma outra variante, essa variante é semelhante, mas não é igual. Não sendo igual, aquele anticorpo montado, ele não vai funcionar perfeitamente e aí não vai eliminar esse vírus. E aí, nesses casos, pode acontecer o que esses autores aqui do artigo chamam de efeito cavalo de Troia, que é um aumento de anticorpos dependente da doença. Isso é o que causa a gravidade de uma segunda infecção. Por quê? Os nossos próprios anticorpos vão favorecer a entrada desse vírus que não se ligou perfeitamente no anticorpo nas nossas células de defesa e em outras células do nosso organismo. Então, esses anticorpos acabam funcionando como um cavalo de Troia, como se fosse um bug no sistema, não conecta exatamente. Por isso que as infecções secundárias ou as outras infecções por vírus da dengue acabam sendo mais graves, por isso que chama-se tanta atenção para isso. Então, imagino que isso tenha ficado claro. Existem fatores de variação, podem ser fatores tanto do fator de virulência do vírus, quanto de predisposições genéticas. Às vezes a sua resposta inflamatória tem algum componente ali que não funciona direitinho e isso também pode agravar. Mas em linhas gerais acontece bastante com bebês, porque às vezes esse bebê adquire o anticorpo que a mãe já desenvolveu e aí essa resposta pode acontecer desse jeito, né? Ou então, no caso você já teve contato, às vezes você nem sentiu o sinal do sintoma e numa segunda infecção, essa segunda infecção acaba sendo bem mais grave. Por isso que a melhor coisa nesse caso a se fazer é prevenir. Passar repelente, evitar a água parada no quintal. Vocês já sabem de todas as recomendações, a gente ouve isso todo ano, né? Mas o uso de repelente, o uso de telinha nas janelas, a prevenção funciona muito mais do que de repente você tentar remediar depois que você teve acesso a uma segunda infecção. Porque o risco de complicação acaba sendo muito maior. Eu espero que tenha ficado claro até aqui. Eu vou fazer só mais uma ponderação, que é como que acontece uma vez então que esse vírus infectou o nosso corpo, a gente vai desenvolver uma resposta inflamatória. E essa resposta inflamatória envolve células, envolve mediadores inflamatórios, que é a maneira como as células comunicam para o corpo. Então, você imagina, o vírus entrou na sua corrente sanguínea. Uma célula de defesa ali, um macrófago, por exemplo, né? Ou uma célula dendrítica vai ter acesso a esse vírus e aí ela vai pegar, reconhecer que é um intruso e uma vez que reconheceu que aquele intruso, ela precisa se comunicar com as outras células, alardear para o corpo inteiro que tem uma infecção ali. É como se fosse, por exemplo, uma vez que tem um incêndio no seu prédio, você vai lá e toca na sirene de alarme, por exemplo, e dispara o alarme no prédio inteiro. Acontece mais ou menos isso no nosso corpo. Então, as células de defesa, uma vez que detectam um intruso, elas vão lá e apertam esse sistema que avisa para o corpo todo. E isso acontece através de mediadores pró-inflamatórios. Esses mediadores pró-inflamatórios começam a circular pelo corpo inteiro, recrutando outras células e gerando uma série de respostas no nosso corpo. Dentre essas respostas, uma delas é um aumento do espaçamento entre as células dos vasos sanguíneos. Então, as células endoteliais ali, que são dos nossos vasos sanguíneos, elas são bem juntinhas umas das outras e não deixam extravasar nada. Esses mediadores inflamatórios, eles sinalizam para que elas se afastem um pouquinho, causando o que a gente chama de permeabilidade vascular. É a maneira que a gente tem que algumas proteínas, fatores, por exemplo, de coagulação, algumas células de defesa têm para sair da corrente sanguínea e ir até os tecidos para poder, às vezes, fazer um combate no tecido quando esse combate não acontece, por exemplo, só na corrente sanguínea. Esse mecanismo existe, acontece, e aí há esse espaçamento entre as células endoteliais, esse extravasamento, por exemplo, de líquido, que no caso é plasma, por exemplo, ou células de defesa, ou algumas proteínas. Certo. E aí, então, quando a gente tem esse processo inflamatório, principalmente generalizado no nosso corpo inteiro, há esse extravasamento. E esse extravasamento, em situações, por exemplo, de uma resposta inflamatória normal, a gente tem o pico agudo e depois ele baixa, né? Então, a dengue, como a gente falou no outro vídeo, que eu vou deixar aqui no final, que fala sobre dipirona e paracetamol e qual a gente deve utilizar, eu explico que a dengue tem 3 fases: a fase febril, a fase crítica e a fase de recuperação. Nem todo mundo passa pela fase crítica, principalmente numa primeira infecção. Então, da fase febril até o 3º dia, você vai piorando e depois você começa a perceber melhora. Essa resposta inflamatória, ela alcança um pico e depois ela vai diminuindo. Então, aquele extravasamento não acontece de maneira tão evidente, tão proeminente.
Pois bem, na fase crítica, que é quando a gente tem essa segunda infecção, você imagina, as células começam a ser invadidas pelo vírus, porque a gente tem aquela mediação ali por anticorpos, que é o que se entende hoje na literatura que ocorre. E uma vez que isso acontece, vai aumentando a quantidade de vírus, vai aumentando a quantidade de antígenos presentes na corrente sanguínea e a resposta inflamatória vai aumentando. Então, ao invés de, a partir do terceiro dia, melhorar, você começa a perceber que ela vai exacerbando cada vez mais. Então, com isso, vai se aumentando a permeabilidade vascular e vai extravasando mais líquido para os tecidos, né? Para os tecidos adjacentes. E esse extravasamento de líquido, ele leva consigo, por exemplo, proteínas, fatores de coagulação, algumas células de defesa. Isso faz com que a gente tenha perda de volume nos nossos vasos sanguíneos, distúrbios na pressão, e por isso que se fala tanto que a hidratação é fundamental. No nosso Instagram, @formandoconsciência, já tem uma postagem explicando quanto de líquido cada pessoa deve utilizar. E detalhe, não é igual para todo mundo. Algumas crianças, dependendo da idade, você tem quantidades maiores ou menores de líquido. Então dá uma olhada lá, veja a recomendação, é muito importante, principalmente quando a gente fala das nossas crianças. Voltando então, esse extravasamento começa a acontecer e aí com isso você tem um aumento da permeabilidade vascular. E isso é muito preocupante, aí um dos fatores que agrava muito o caso da dengue. E com isso você tem essa característica que a gente diz aqui. Na fase febril, que é a primeira fase, a gente já tem uma trombocitopenia, ou seja, diminuição de contagem de trombócitos, de plaquetas, né? E leucopenia, a gente tem uma diminuição na contagem de células de defesa. Por quê? Tem o processo inflamatório acontecendo, há um certo extravasamento, e essas células começam a sair da corrente sanguínea. Você consegue perceber uma redução ali nos exames laboratoriais dessas células. Ok, e onde é que está o problema nisso? Onde que esses medicamentos entram? Entram exatamente nessa situação. Por quê? Porque quando a gente fala de fatores de coagulação, por exemplo, ou de plaquetas, ou de células de defesa, a gente está falando que esses medicamentos anti-inflamatórios, eles agem exatamente nisso, né? Impedindo que a inflamação se exacerbe. Só que se isso acontece, nesse caso da dengue, você aumenta o extravasamento, você diminui o combate ao vírus e é tudo que a gente não quer. Então, quando a gente olha lá no documento do Ministério da Saúde, que fala sobre dengue, como se faz o diagnóstico e o manejo clínico, diz que na fase febril, ou seja, ali no começo, mesmo que a pessoa não tenha aqueles sinais de alarme que eu comento no outro vídeo, e que os indivíduos dali não tenham comorbidades nem nenhuma complicação, não se recomenda o uso de anti-inflamatórios não esteroidais e corticosteroides. Por que que isso não é recomendado? Ele está falando dos salicilatos, né? Mas ácido acetil salicílico é um anti-inflamatório não esteroidal, então tá tudo nesse pacote. E por quê? Porque quando o processo inflamatório é disparado, aqui do lado direito, a gente vê uma imagem, vou mostrar para vocês, vou aproximar aqui para poder facilitar. Então, aqui a gente tem essa imagem que é a cascata do ácido araquidônico. Parece complexo, eu sei que parece complexo, mas vamos lá. Quando a gente tem esse processo inflamatório, a gente ativa, quando começam aqueles mediadores pró-inflamatórios circularem pelo corpo, a gente ativa uma enzima chamada fosfolipase. Essa enzima fosfolipase, ela vai pegar esse ácido araquidônico que está presente na membrana das células e vai transformar ele numa série de componentes que auxiliam na resposta inflamatória, que vai gerar dor, vai gerar calor, vai facilitar o processo de agregação plaquetária quando necessário, né? Se for uma reação alérgica, vai disparar uma reação alérgica. Todos esses componentes, leucotrieno, prostaglandinas, tromboxano, todos eles vêm desse ácido araquidônico. E a partir da ação dessa enzima fosfolipase A2 é que começa a formar todos esses componentes quando é ativado por uma resposta inflamatória. Também, né? Quando também é ativado por uma resposta inflamatória. Certo. E aí, qual que é o problema disso? Bom, o problema disso, voltando aqui para mim, o problema disso é que quando a gente utiliza, por exemplo, corticosteroides, os famosos corticoides, eles inibem essa fosfolipase A2, impedindo que todas essas substâncias, leucotrienos, prostaglandinas, tromboxanos, sejam formados. Em algumas situações isso é desejável, por isso que a gente usa esses medicamentos. Mas nesse caso aqui, a gente não quer que isso aconteça, porque a gente quer que o nosso corpo combata esse vírus e não permita que ele leve a uma exacerbação tão grande do processo inflamatório que não tenha mais volta. Então você vai perdendo líquido, líquido, líquido e às vezes entra numa situação que a gente chama de choque.
A gente não pode deixar isso acontecer nessa fase crítica e para que isso não aconteça numa eventual fase crítica, desde uma fase febril, ou seja, desde o começo da apresentação dos sintomas, já não é recomendado utilizar esses medicamentos, então, para que o nosso corpo tenha condições de combater o vírus. Então, os corticosteroides não são recomendados por conta dessa inibição da fosfolipase A2. Enquanto, e um pouquinho mais para baixo aqui, então a gente vai pegar o ácido araquidônico, depois a gente vai ter a ação de algumas outras enzimas, e no caso aqui uma das enzimas é a ciclooxigenase. A ciclooxigenase trabalha em cima do ácido araquidônico, formando prostaglandinas e tromboxano. As prostaglandinas, é como eu disse, agem, por exemplo, auxiliam no processo inflamatório, na permeabilidade vascular, vão atuar, por exemplo, na percepção de dor, na sensação de calor, de febre, por exemplo. Alguns dos sinais inflamatórios que o nosso corpo apresenta são mediados pelas prostaglandinas. E o tromboxano, ele é muito conhecido por participar do processo de agregação plaquetária, ou seja, ele acaba auxiliando na coagulação sanguínea. Quando a gente trabalha em cima dessa enzima, então, ciclooxigenase, que é o que os anti-inflamatórios não esteroidais fazem, a gente impede a formação de prostaglandinas e tromboxano. E isso, especialmente nesse caso da dengue, é muito problemático, porque a gente não quer que esse extravasamento de líquido dos vasos sanguíneos para os tecidos adjacentes aconteça. Então, não é indicado, não é recomendado o uso de AINES, porque a gente não quer inibir essa ciclooxigenase. Ela tem uma subdivisão em COX-1 e COX-2, uma faz uma coisa, outra faz outra, mas os AINES, de uma maneira geral, os anti-inflamatórios não esteroidais, eles atuam na COX-1 e na COX-2, poucos deles são seletivos para uma ou para outra, e isso é bastante preocupante. Espero que você esteja entendendo até aqui. Eu sei que é um pouco complexo, é um conteúdo denso, mas basicamente o que a gente está tentando dizer é o seguinte: há um processo inflamatório quando há uma infecção da dengue, principalmente uma reinfecção por uma variante diferente. E nesse caso em que há essa reinfecção, a gente tem essa resposta inflamatória e a gente produz alguns componentes que participam dessa inflamação. Esses medicamentos anti-inflamatórios, eles agem inibindo esse processo inflamatório. E nesse caso, a gente não quer que isso aconteça. A gente quer que a inflamação aconteça porque ela é fundamental no processo de combate do vírus. É a maneira como o nosso corpo reage e se defende do vírus e da infecção para que ela não se espalhe, não se generalize e não complique. Certo? Então, nem sempre a inflamação é ruim. Nesse caso, a inflamação é muito importante e muito boa. Beleza. E aí aqui então a gente tem uma revisão apontando os glicocorticoides, os corticosteroides, na verdade, né? Como ineficazes, na verdade, ou de eficácia não comprovada, inconclusiva, e os estudos que apresentam algum grau de avaliação disso, eles são de muito baixa qualidade. Tanto para situações de choque, que são aquelas situações exacerbadas, quanto no estágio inicial da dengue. Por quê? Porque, vamos lá, eu vou voltar aqui para que a gente possa entender isso. A ideia principal é a seguinte: diante de uma inibição da fosfolipase aqui em cima, eu impeço toda essa cascata inflamatória. Uma vez que eu impeço essa cascata inflamatória, não vai haver extravasamento do líquido e tudo mais dos vasos para os tecidos adjacentes, não corre risco do indivíduo sofrer choque. Então a ideia inicial era essa, porém se percebe que, talvez por alguns outros mecanismos, isso não aconteça desse jeito. Então, uma vez testado o uso de glicocorticoides, né, com esse objetivo, percebeu-se que não funciona desse jeito. Então, uma vez que não funciona desse jeito, desculpa, eu falo glicocorticoides, são corticosteroides, né? Uma vez que não funciona desse jeito, se entende que, na verdade, eles não são recomendados, porque além deles não inibirem todo o processo de agravamento, eles podem favorecer uma vez que eles diminuem a resposta inflamatória. Então, o indicado é que não se utilize, por isso que o documento ali do Ministério da Saúde, por exemplo, não recomenda o uso de corticosteroides. E corticosteroides o quê? Nós estamos falando de prednisona, prednisolona, dexametasona, esses medicamentos que a gente está acostumado, por exemplo, a encontrar nas drogarias. E às vezes a gente tem até em casa. Então, não é recomendado utilizar esses medicamentos. Eles não são medicamentos de venda livre, mas a gente consegue facilmente numa drogaria e não é recomendado utilizar eles porque a coisa é séria. A outra classe de medicamentos são os anti-inflamatórios não esteroidais, aqueles que eu expliquei que inibem a COX. A COX é dividida em dois, na verdade são 3 subtipos, hoje em dia se entende 3, mas 2 subtipos principais, a COX-1 e a COX-2, elas atuam então ali na produção de prostaglandinas e tromboxano, certo?
Beleza. A COX-1, ela é responsável ali pela produção de tromboxano. E aqui do lado a gente tem um gráfico que mostra que mesmo quando eles inibem a COX-2, parte desses medicamentos também atuam inibindo a COX-1. Então aqui a gente tem um ponto de corte nesse gráfico que mostra o seguinte: quando 80% da COX-2 está inibida, quanto da COX-1 está inibida também por esses medicamentos. A gente percebe que tem alguns aqui, ó, que no ponto de corte de 80 está mais do que isso. Então a aspirina, por exemplo, o AAS, ou o cetoprofeno aqui, eles estão inibindo quase 100% da COX-1, quando 80% da COX-2 está inibida, ou seja, a gente acaba com a produção de prostaglandinas e tromboxano. Então esses medicamentos, mesmo o ibuprofeno, mesmo a nimesulida, que são medicamentos que a gente está tão acostumado, esses medicamentos não são recomendados para serem utilizados em caso de suspeita de dengue. Então você que tem nimesulida em casa, que é uma venda super comum, por exemplo, em drogaria, ou diclofenaco, que também é super comum, naproxeno, AAS, evite o uso desses medicamentos, não utilize esses medicamentos no caso de suspeita de dengue, é muito importante. A recomendação é paracetamol ou dipirona, eles não são para todo mundo também. Eu acabei de fazer um vídeo, tá junto com esse daqui, a recomendação tá no final desse vídeo para que você assista o outro e entenda quando deve ser utilizado paracetamol, quando deve ser utilizado dipirona e para quem. Mas a grande recomendação que fica aqui é: não utilize medicamentos por conta própria, principalmente corticosteroides e anti-inflamatórios não esteroidais nessa situação em caso de suspeita de dengue. Nós temos muitos casos no país, evite esse uso por conta própria. Isso é muito importante para a sua saúde, para a saúde dos seus familiares. Não sugira medicamentos para as pessoas. Deixa que elas busquem atendimento médico e na presença de sinais de alarme, por exemplo, de uma fase crítica como essa, nós estamos falando de dores abdominais intensas, tontura ao levantar, vômitos bastante frequentes, irritabilidade, uma fadiga extrema, e a partir do terceiro dia ali você percebe que não está melhorando, que na verdade está piorando, busque atendimento médico, não se automedique, busque atendimento médico, é fundamental para a sua saúde. Certo? Espero que essas informações tenham ajudado. Se você gostou, se você conseguiu entender, se puder compartilhar esse vídeo no grupo dos amigos, do condomínio, do futebol, enfim, ajuda a gente, porque essa informação precisa chegar às pessoas para que a gente não tenha casos mais graves, casos de morte, agravamentos por dengue. Auxilie, seja essa pessoa que compartilha coisas boas. Se você por acaso tiver alguma dúvida, alguma crítica, alguma sugestão ou passou por alguma situação assim complexa, interage com a gente, deixa aqui embaixo seu comentário, isso ajuda também a espalhar, o algoritmo do YouTube entende que esse vídeo pode ser espalhado, e aí eu te agradeço por isso. Também visite o nosso perfil ali do Formando Consciência no Instagram, siga a gente lá. Já tem uma informação ali sobre a hidratação que é fundamental no caso da dengue. Então tá bem discriminadinho como deve fazer, como que você pode prevenir, dá uma olhada lá, é bem importante. E se você quiser incentivar esse projeto para que ele continue, dá um trabalhão fazer isso aqui, vocês não imaginam. Tá aqui então a nossa chave Pix, se você quiser contribuir também, eu agradeço. E a gente se vê no próximo vídeo. Muito obrigado, tchau, tchau.